Olá, alunos. Aqui fazendo uma gravação da aula de hoje. Então, na aula de hoje eu fiz a correção. Eu não vou fazer aqui nesse vídeo, só uma explicação rápida, né? Reforçando aquilo que foi da aula de hoje. Então, no primeiro momento da aula, eu falei para vocês o que era uma linha poligonal. Então, aqui nós temos uma linha poligonal aberta e uma linha poligonal fechada. Então, lembrando que para diferenciar a linha poligonal aberta da fechada, a aberta eu começo em um lugar e por mais que eu siga o caminho, eu não termino no lugar onde eu comecei. Então aqui esse aqui está diferente desse lugar de começo. Já a linha poligonal fechada, onde eu começo, eu vou circulando a linha, né? E acabo terminando no mesmo lugar. Então essa é a diferença. Eu passei no primeiro desafio para a gente ver quais linhas eram poligonais abertas e fechadas. Então aqui nós temos as abertas, a gente identifica pelas sobras dos cantos. Então aqui onde eu posso começar e terminar num canto diferente. E as fechadas, nós temos aqui onde elas começam, você consegue contornar a figura e termina no mesmo lugar. Nós vimos também o que era polígono, que polígono é toda linha poligonal que é fechada, e simples. E eu expliquei que simples, aqui demonstrei aqui nessa figura, que essa primeira era simples. Ela é fechada, mas é simples por quê? Porque ela não tem partes que se cruzam. Já aqui, ela não é simples porque ela tem uma parte que se cruza, mesmo ela sendo fechada. Destaquei, né, que todo polígono ele tem o quê? Vértice, que são as quinas, né, da figura, que a gente também chama de pontos. O lado, que liga de um ponto a outro. Então aqui nós temos também os lados. E expliquei também um pouco sobre os ângulos internos. Aqui tem representado um, mas nós, no caso, temos um pentágono aqui, ele vai ter 5 ângulos internos. Eu expliquei também como fazer a nomeação. Então aqui, quando a gente quer os vértices, a gente quer os pontos. Então quem são os vértices aqui? A, B, C e D. Quem são os lados? Os lados a gente liga de um ponto para outro ponto. Então o primeiro lado é o lado AB, o segundo lado B que liga com C, C liga com D e D liga com A. Então aqui a gente vê que tem uma ligação. Eu represento os lados com esse tracinho em cima porque é um segmento, certo? Na aula eu acabei não colocando esse tracinho, mas aqui a gente identifica também com esse tracinho em cima. E os ângulos internos, aqui lembrando que quando eu quero destacar, por exemplo, o ângulo A, eu pego os pontos que estão de um lado e de outro. Então, desse lado de A tem D e do outro lado de A tem B. Então, D e B são os lados de A, os vértices que estão dos lados de A. Quando eu quero o ângulo B, então B é o centro, A fica de um lado e C de outro. Quando eu quero o ângulo C, C é central. De um lado eu tenho B e do outro D. E quando eu quero o ângulo D, eu tenho de um lado A e do outro lado eu tenho C. Então essa é a nomenclatura dos ângulos. Então aqui a gente viu como nomear os vértices, os lados e os ângulos internos. Falei também na aula um pouco sobre as diagonais. Então aqui nesse quadrilátero eu tenho duas diagonais. Uma diagonal vai de A a C, então AC é uma diagonal. O outro vai de B até o ponto D. Então B, D. Se tivessem mais lados, teriam mais diagonais e com certeza a gente iria preencher muito mais. Aqui eu expliquei que a gente pode classificar figuras dependendo da quantidade de lados, né? Lembrando que a quantidade de lados, vértices e ângulos internos é a mesma. Então, o triângulo tem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos. Então, aqui vocês têm alguns nomes, né? Triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octógono e assim por diante. A quantidade de lados determina o nome da figura. Aqui
eu expliquei um pouco sobre o que eram ângulos convexos. Então aqui eu expliquei que uma forma da gente identificar, a gente pode pegar uma reta, coloque um ponto da figura e ver se com a outra ponta da reta nós conseguimos passar de forma que a reta fique passando apenas por dentro. Então aqui eu consigo passar desse canto para esse outro, em nenhum momento a reta passou por fora. Já quando eu pego essa outra figura, eu vou começar desse ponto. Ao subir para esse próximo ponto, nós tivemos um canto que a reta passou por fora. Então a diferença dessa primeira para essa segunda, essa passou por dentro. Então eu posso dizer que ela é uma figura convexa. Já essa que tem um canto que a reta passa por fora para ligar desse ponto a esse da figura, ela não é convexa. Então assim eu consegui identificar. Aqui eu estou traçando desse canto para esse canto aqui, passou por fora, não convexa. E aqui eu consigo ver que daqui para qualquer canto, ou de qualquer outro ponto que eu queira, vai sempre passar por dentro, então essa aqui é convexa. Ainda continuando na nossa explicação, eu expliquei um pouco sobre os polígonos regulares, e aqui a característica, aqui embaixo, para uma figura ser regular, ela tem que ter todos os lados iguais e todos os ângulos internos iguais. Se ela tiver essas duas características, eu posso dizer que essa figura ela é um polígono regular. Então, gente, a aula da semana foi essa. Espero que vocês tenham entendido, né? Eu estou gravando aqui, essa aula fica gravada, porque aqueles que não acompanharam a aula ao vivo, ou que acompanharem e ficar com alguma dúvida, vocês podem estar tirando essa dúvida. Então, tenham um bom dia para vocês.